Fala Makers, e hoje nós vamos dar continuidade então no nosso elevador pantográfico, partindo do sketch que a gente fez no tutorial passado. Então fique ligado. É isso aí, pessoal, então nós paramos no tutorial anterior nesse sketch e nós vamos dar continuidade a partir daqui. E hoje a gente vai falar muito sobre conexões, sobre juntas, né? E também alguns macetes a mais sobre componentes. E, enfim, vamos tocando o projeto que a gente tem muito que aprender. Antes da gente começar, propriamente dito, eu gostaria de mostrar umas coisas aqui, né, que eu tinha usado aqui, esse eixo de simetria no projeto anterior. E eu falei sobre a cota no eixo de simetria, eu queria só exemplificar aqui para vocês, para não ficar conteúdo para trás. Mas olha só que legal, se eu fizer uma cota, considerando que essa linha ela é uma linha de centerline, né, e não uma linha de construção, ou seja, ela marca o centro de um projeto, de um desenho. Se eu criar aqui então uma dimensão do ponto médio do círculo até a linha, olha que legal a cota que ele me dá. Ele me dá a cota total, ou seja, ele mede a distância do ponto até aqui e duplica para o outro lado. Então toda vez que você for trabalhar com algum projeto que tem eixo de simetria, é legal você considerar aí o uso dessa linha, ele facilita. Porém, vocês podem perceber que ele, por ser um eixo de simetria, ele divide, né, as áreas aqui, e às vezes não é isso que a gente quer. Então você pode reutilizar aqui a linha como linha de construção. Dessa forma você tem uma área completa para extrusão. Então só isso que eu queria deixar aqui de observação para a gente continuar. Eu vou deixar como linha de construção, para que na hora da extrusão da peça isso fique mais fácil e não ter que ficar selecionando tantas coisas. Ok? Finish Sketch, então vamos direto ao assunto, vamos começar a criar então as peças. E eu vou criar então a primeira haste a partir desse sketch. Quero ter certeza aqui que meu componente hastes laterais esteja ativo, então vou dar um extrude aqui em todas essas faces, para trás, né, para o lado esquerdo da minha face aqui da origem. Deixa eu ligar a origem aqui só para vocês verem, né? Minha face está aqui, eu vou dar um extrude para trás. Então eu vejo aqui inicialmente que é uma dimensão negativa, então eu quero menos 3 milímetros. E aqui ao invés de new body, eu já vou criar novo componente. Tudo que eu começar a criar a partir daqui serão novos componentes. E vocês vejam que ele já cria um componente dentro do componente. Então, como esse componente aqui ele vai agrupar várias hastes, por isso eu dei o nome aqui em plural, né, hastes laterais, você veja que o ícone muda, né, de um cubinho para vários cubinhos, ou seja, é um componente que acomoda vários componentes. Isso é o que a gente chama no Fusion de subassembly, ou submontagem, né? Ou seja, um elemento formado por várias peças e cada peça é um componente, porque a gente só vai conseguir usar o comando aí de junta, de conexão, com componentes, né? Porque componentes são muito especiais, eles têm a própria origem, isso eu vou falar mais para frente. Então vamos continuar aqui, vou dar só o nome desse componente aqui, haste 1 esquerda. Vou dar um nome aqui para eu não me perder, ok? E agora eu vou ativar o sketch, novamente aquele sketch que eu estava utilizando para fazer as hastes. Então veja que esse sketch ele reside dentro de hastes laterais, eu posso usar ele para fazer várias hastes, né? E vou dar mais um extrude nele, só que dessa vez eu vou dar um extrude só nos pinos. Porém, eu vou dar nesses dois pinos primeiro, de 3 milímetros, ok? E a minha operação vai ser de juntar. Eu vou juntar ele com a haste já existente. Ah, Paulo, mas por que você não vai dar naquele pino? Ah, calma, gafanhoto. Na verdade, existe uma relação de conexão diferente lá na frente no projeto. Então, fiquem ligados para vocês verem aí o pulo do gato. Ok? Então, aquele pino lá, ele é especial. Vou dar ele aqui 3 milímetros e ele vai ser um novo componente. Ok?
Então, ok, aqui vou renomear meu componente para eu não me perder. Vou colocar o nome dele de Pino 1. Por quê? Lá na frente vocês vão ver que no elevador você tem pinos que giram e pinos que giram e deslizam. E eu não consigo dar duas relações de junta no mesmo objeto. Eu não posso falar, por exemplo, se isso aqui faz parte dessa haste inteira, eu não posso falar que ela gira e que ela desliza. Né? Se fosse para um elemento só, tudo bem, mas na verdade ela gira em relação à haste e ela desliza em relação ao apoio. Então eu tenho que ter um objeto intermediário que vai me ditar essas duas relações. Ele vai deslizar em relação ao trilho e vai girar em relação ao pino. Vai ficar mais claro quando a gente caminhar aí com o projeto. Então, segura a onda aí um pouco. Agora a gente vai criar o novo elemento, que seria a outra haste, e eu vou selecionar só a parte interna, porque eu quero que ela saia com esses furinhos aqui, que são os furinhos que vão fazer a conexão. O bem da verdade é que para você fazer juntas no Fusion, você não precisa ter todos os elementos mecânicos modelados. Isso é uma questão de projeto apenas, né? Mas você poderia ter ali haste sem pino, sem furo, sem nada, e ela mexeria, faria as revoluções tudo certinho. Isso aqui é uma questão de visualização, ok? Então eu vou colocar aqui 3 milímetros e a operação não é join, é um novo componente. A partir daqui, tudo que a gente criar serão novos componentes, porque só com componentes a gente consegue usar a operação join. E vocês vão ver por quê. E aí eu vou mais uma vez dar um nome aqui de haste 2 esquerda. Só para manter a mesma nomenclatura, e veja que tudo que eu estou criando como hastes laterais é o componente ativo, tudo que eu estou criando, ele está criando dentro, né, dessa mesma estrutura. Se eu quisesse que ele tiver, por exemplo, se eu quiser tirar o pino da estrutura hastes, o que faz sentido, é só eu pegar esse pino, o componente pino, e carregar ele para o elevador pantográfico. Aí veja que ele move para a esquerda, então ele é um componente solto, fora da pasta aqui, vamos dizer assim, fora da pasta hastes. Então eu posso criar, fazer essa nomenclatura, o que faz até mais sentido. Vamos lá, vamos fazer agora a base, porque a base ela é fixa. E toda vez que a gente vai mexer com juntas e com conexões, é sempre importante. O Fusion sempre pede para a gente ter um objeto fixo, para ele saber o que é fixo e o que é articulado. Então a gente tem que criar esse elemento primeiro. Vamos lá, eu vou desligar então aqui a minha haste 2. Na verdade eu vou desligar aqui as minhas hastes, ok? Vou criar um novo componente dentro da raiz aqui. Então vou criar um novo componente que vai se chamar base. Ok. E vou iniciar então um novo sketch. Nessa face lateral igual a outra. E agora eu posso ligar eles aqui porque eu quero dar um project. Um project desse círculo e desse círculo e desse círculo apenas. Ok? Agora eu posso desligar as hastes então. A partir desse project, ok, eu tenho aqui então como referência, né, os elementos do outro desenho, dos outros sólidos, para que eu possa fazer um desenho com referência ao que já existe, ok? Então, vou criar aqui uma linha vertical usando aí os constraints automáticos. Vou repetir essa linha, ok? E vou fazer uma linha horizontal aqui, 90 graus. Então, lembrando aí do tutorial passado, né, os constraints automáticos foram os verticais e o de 90 graus e o colinear aqui também. Vou pegar aqui um trim e vou cortar aquela pontinha. Então lembre, essas duas linhas estão pretas porque elas têm ponto de ancoragem e direção, e essa aqui está solta porque eu não sei aonde que ela está no espaço. Para definir isso, basta eu dar então aqui uma dimensão, e eu vou querer de 20 milímetros, 2 centímetros. E aí meu desenho passa a ficar aí totalmente definido. Quem não assistiu o último tutorial, vou deixar o card aqui em cima
assista, porque tem muita informação legal sobre Sketch no outro card. E da mesma forma, eu vou criar aqui então essa linha. E eu posso até, olha só que legal, se eu pegar essa referência aqui para mim e arrastar ela, olha só. Que bacana. Então agora eu tenho duas referências. Eu tenho a de vertical e tenho a referência de tamanho também. Se eu clicar aqui e der um OK, ele já criou no tamanho certinho. Isso é muito bacana para a gente criar nossos desenhos. O AutoCAD até nas últimas versões começou a ter esses recursos, isso para desenhar é muito bacana. Da mesma forma, eu vou criar aqui uma linha vertical, eu não sei o tamanho dela ainda, e vou criar mais um círculo, que vai ser a nossa base deslizante. Esse círculo também tem 20 milímetros, vai ser a nossa base deslizante, ok? A distância entre esses dois círculos aqui, 50 milímetros. E aí eu posso dar um cut aqui. E eu fiquei incomodado um pouco com essa linha aqui, porque ela não criou exatamente o constraint de tangência. E eu quero criar ele agora na mão, e você vê que ela fica totalmente definida. E mais uma linha aqui. E eu posso usar de novo aquela referência, olha só que bacana. E aí meu desenho vai ficando todo bonitinho, ainda que eu não aconselho vocês fazerem isso sempre. Porque, como eu já disse, faça o desenho grosseiro, vai colocando as coisas no lugar, com constraints e cotas, que o desenho ele tende a ficar totalmente definido. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você não assistiu o tutorial. E aqui agora então, ainda que eu tenha usado aquela referência para desenhar, eu preciso falar para o Fusion que isso aqui tem 20 milímetros, assim ele define totalmente. Falta então apenas esse miolinho aqui de 5 milímetros e mais duas linhas. Vou aproximar aqui o desenho. Eu quero uma linha aqui, ok, repeat line, e eu quero mais uma linha aqui, tangente, ok. E ele não está dando o auto constraint de tangente, então eu vou dar na mão e vou repetir entre vocês dois. Ok, agora meu desenho está totalmente definido. Isso aqui então começa a fazer parte aí da minha base de desenho. Vou dar um Finish Sketch, voltar aqui para minha visão ortogonal, vou dar um Extrude e vou selecionar aqui então todos esses elementos com o elemento vazado deslizante, que tem que ser um novo componente. Ok. E esse novo componente eu vou chamar ele de trilho. Ok. E agora eu vou criar então o meu sketch. Foi desligado. Eu vou criar então esse componente aqui, que ele vai estar ancorando a haste de dentro, olha só. Então deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem, né? Essa haste de dentro que vai estar pinada nesta base aqui. Então essa base ela tem que crescer para o lado de fora, né? Deixa eu tirar a haste 1 aqui e rotacionar para vocês verem. Essa haste, esse apoio aqui, ele tem que crescer para o lado de fora e ele tem que ter um pininho, né? Para ancorar aqui nessa haste. Eu gostaria de dividir essas hastes em hastes furadas e hastes com pino, porque assim ficaria fácil de entender e de construir. Então vamos voltar lá para o meu componente base e vou dar um extrude aqui então total dele com menos 3 milímetros. Ele é um novo componente. Ok. Esse componente ele vai chamar pivô. Está dentro de base, né? Está dentro do meu componente base, do meu subassembly. Eu vou usar daquele mesmo sketch nosso para criar o pino de 3 milímetros. E a minha operação é de join, assim ele fica lá dentro do pivô. Ok, pronto. Eu vou ativar aqui o meu componente raiz e vou desativar essa origem que está me atrapalhando
e vou começar a utilizar então aqui o meu componente Color Cycling, que aí aqui eu consigo ver todos os elementos, ele separa cada componente por cores, ok? E cada cor dessa, então, eu visualizo muito melhor aqui as minhas coisas, né? Então, deixa eu começar pelo mais simples. Eu vou desligar a haste 1 e o trilho, e ficar aqui então só com ele, e o pino também. Vamos começar pelo mais simples para a gente começar a entender então as conexões. Eu vou começar com essa haste que gira em torno desse eixo, tá? Vou desligar esse sketch aqui também. Pronto. Então, eu tenho aqui duas diferenças drásticas. Uma coisa que vocês têm que reparar é que quando a gente cria um elemento por componentes, igual a gente criou, cada componente ele tem a sua própria origem. Então, veja bem que essa origem aqui, ó, ela faz parte deste componente, mas eu tenho várias origens, tá vendo? Eu tenho origem no meu elemento, no meu componente raiz, eu tenho origem no meu componente haste lateral, eu tenho origem, inclusive, dentro do componente haste separado, né? Cada elemento tem sua origem. Isso facilita demais, não só a gente ter as origens separadas para a criação de cada elemento, como também esses elementos, como eles têm a própria origem, quando eu estou no meu elemento raiz, ele fica solto. Tá vendo? Eu não preciso nem dar um move para mexer esses componentes, eles são elementos soltos no espaço. Por isso que eu preciso estar com tudo separado como componente para fazer as conexões, né? Eu tenho aqui minha a minha origem original. Eu tenho aqui minha origem da minha área de trabalho principal, mas eu tenho também a origem de cada componente. No começo todo mundo se perde com isso, mas isso na verdade é uma grande vantagem. E toda vez que eu mexo no meu componente, ele vai criar esses dois ícones aqui, porque ele fala, olha, você mexeu na posição dos componentes. É isso mesmo que você quer, ou você quer reverter da forma como estava antes, ou você quer gravar, capturar essa posição nova que você mexeu? Porque ele vai se referenciar a essas posições para comandos como comandos de juntas, comandos de conexões. Então não, eu não quero capturar, eu quero reverter para o que estava antes. Por quê? Porque eu tenho dois comandos completamente diferentes. Um é o comando joint e o outro comando é o as-built joint. E talvez de todos os outros programas que existem e que tem no mercado aí para a gente fazer esse tipo de montagem, essa ferramenta as-built do Fusion, ela torna tudo muito mais simples. Lembra que eu falei que eu preciso de uma âncora. Eu vou definir o meu pivô, então, como a minha parte fixa. Isso é muito importante para quando a gente vai mexer com joint. Então, eu vou aqui na raiz, tem que ser aqui na raiz, no componente. Vou clicar com o botão direito no componente e lá em cima eu vou selecionar ele como ground, ou seja, como fixo, como terra. E vocês vão ver que o ícone dele vai aparecer com um pino aqui. Então, ele está pinado no chão, agora eu não consigo mais mexer nele, eu não consigo arrastá-lo, certo? E olha só. Esse elemento aqui está solto. Eu preciso criar uma conexão com esse outro elemento. Se ele não está no lugar certo, no lugar de montagem, eu vou usar o comando joint, porque assim, a partir do comando joint, eu posso definir todos os parâmetros de montagem. Então, qual que é o componente número 1? Veja que o componente fixo, ele não me deixa, então, escolher o componente fixo, porque o componente fixo, ele não vai sair do lugar. Então, ele me dá os outros componentes móveis como opção para selecionar. Então, eu quero selecionar o ponto meu de snap, né? O meu ponto de montagem vai ser essa face aqui, o centro dessa face. Veja que ele aparece várias referências, né? Eu quero, inclusive, midpoints. Olha só que legal. Você pode escolher, inclusive, midpoints de faces. Mas eu quero essa face daqui como lugar de conexão. Aonde você quer conectar? Opa, aí agora ele já me permite usar meu ponto fixo, porque meu ponto fixo pode ser um lugar de conexão. E eu quero que aquela face esteja junto dessa face. Então eu tive que selecionar os pontos de conexões. E qual tipo de conexão eu quero? Então veja que agora eu tenho aqui a aba Motion, ele está selecionado como conexão rígida, ou seja, isso aí vai ser uma conexão soldada, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma
revolute, ou seja, eu quero uma conexão de revolução, e aí ele faz essa animação para eu saber se ele está no eixo certo. Eu poderia mudar esse eixo, ele poderia fazer uma conexão em outros sentidos, porém, nesse caso aqui não faria sentido. Ele já meio que inteligentemente define o eixo padrão ali, né, pela face que eu escolhi, etc. Ele meio que chuta qual é a conexão. Então tudo bem, não é difícil, vocês viram que não foi complicado. Porém, eu vou dar um monte de Ctrl Z aqui, até voltar naquela posição, sumiu os ícones de posicionamento aqui. Então veja quão mais fácil é quando eu tenho os dois elementos na posição certa de montagem. Eu venho aqui no As Built Joint, e aí eu vou selecionar os componentes. Ele me dá aqui, ele já me deixa selecionar inclusive o elemento que está groundeado. E aí ele já me dá aqui o tipo de conexão. A conexão que ele me deu é a rígida, porém eu não quero rígida, eu quero revolute. A partir do momento que eu escolho revolute, ele me pede qual que é o ponto de snap. Então eu clico aqui e falo que o ponto de snap é esse aqui, e ele já anima. Então veja como eu diminuí a quantidade de passos que eu tenho que dar para criar uma conexão quando os elementos estão no lugar certo. Então não tem problema você criar componentes soltos, porém se você cria eles já nos lugares, já no lugar de montagem, você usar o As Built Joint, você vai ganhar muito tempo, e isso o Fusion sai muito na frente de outros programas. Isso é muito bacana no Fusion. Vou dar aqui um OK. Então, a partir desse momento ele sabe que essa base é fixa e que esse cara aqui é o cara móvel, é o cara que vai mexer. Então a gente já tem uma parte do nosso projeto feito, e veja que uma vez que eu mexo nessa haste, ele me pergunta: você quer capturar a nova posição ou você quer reverter? Por enquanto eu vou reverter, ok? Vamos então mexer com o outro trilho. Vamos aqui agora, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, mas como vocês já entenderam aí o processo, é só vocês entenderem a mecânica da coisa. Ele cria então aqui uma pasta joints, e ele vai começar a jogar todas essas joints, todas essas conexões aqui, e você pode inclusive nomear elas, se você bem entender. Conexão 1 ou conexão pivô esquerdo, né? Aí vai de cada desenho. Olha só que legal. Aqui é que está o pulo do gato para esse projeto. Esse projeto ele não é complicado, porém se você não tem esse conhecimento, ele se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque ele tem uma relação de giro, de pivô com esse pino, e ele tem uma relação de deslizamento com o trilho. Existe um tipo de conexão. Deixa eu selecionar aqui um As Built Joint. Eu vou criar, inclusive, entre esse trilho e esse pino. Qual que é o snap point? É esse midpoint aqui. Eu não quero que seja revolute, eu quero que ele seja slider. E não é nesse sentido o meu slide. E nem nesse sentido. O meu slide é nesse sentido, no sentido Y. Ok. Existe um tipo de conexão, seria pin slot. Slot é o nome desse tipo de rasgo aqui nas peças. Pin slot é exatamente um pino que desliza e gira. Então, beleza. Esse pino aqui, ele seria um pin slot. Porém, ele só me permite essa relação entre dois componentes, e não entre três componentes. Eu não consigo, mesmo que essa haste estivesse soldada aqui, como eu vou ancorar ela em outros pontos, eu preciso de duas relações, são três elementos. Vocês conseguem entender isso? São três componentes que eu preciso achar duas relações. Esse pin slot ele seria perfeito para um trinco de porta. Imagina um cilindro que desliza dentro do outro e que gira ao mesmo tempo. Então o trinco de porta seria perfeito para o pin slot, porque ele tanto desliza num sentido como gira no outro. Mas ainda assim há a relação de dois componentes. Mas enfim, a minha relação aqui do pino com o trilho, ele é de slider. E não é no eixo Z, a gente já viu que é no eixo Y. Ok. Então eu vou dar um OK aqui. E eu tenho uma outra relação, que é de As Built Joint, dessa haste com esse pino,
E o Snap Point também é aqui, ele não é de slide, ele é de revolute e ele está no sentido certo. Ok. E eu tenho também que esse trilho, ele é groundeado. Eu tenho que colocar ele no ground, senão na hora que eu encostar aqui vai sair tudo do lugar. Então beleza, então eu já tenho essa relação, olha só que bacana, essa relação de deslizamento e essa relação de giro entre essa haste e esse trilho. Tá feito. Ah, mas Paulo, por que ele tá louco aí? Por que ele tá ultrapassando? Porque ele não tem limites definidos. A gente vai fazer esses limites mais para frente. Ele não enxerga ainda os sólidos como sólidos. Ele só enxerga a relação de junta. Então, junta, você tem que treinar, você tem que praticar para ir pegando aí essas manhas. Você quer capturar a posição ou reverter? Eu quero reverter. Agora é a hora da mágica, na hora que eu vou, então, trazer todos os meus elementos. E agora eu vou criar, então, mais um as-built joint, que é dessa haste com essa haste. É um revolute. O ponto de revolução é este daqui, está no eixo certo. E agora eu dou um OK. E ele sabe, então, que esses dois elementos estão groundeados e que existe uma relação de conexão nessas hastes. E está feita a nossa conexão, olha que bacana. Ele pode ultrapassar aquele limite, não tem problema, mas isso é facilmente resolvido de duas formas. Uma é, eu posso vir aqui no meu slider, né, que foi criado ali na pasta Joints, e aqui ele tem aqui, ó, Edit Joint Limits, que é esse íconezinho, ou se você clicar com o botão direito, você tem aqui Edit Joint Limits. Eu posso criar aqui, então, mínimos e máximos, né, e o ponto de descanso, porém é bem chatinho, eu não vou me ater a esse tipo de ajuste hoje. Existe uma solução para modelos simples como este, muito melhor de se usar, que é exatamente aqui, ó, Enable All Contact. Então, quando eu dou um Enable All Contact, ele cria, então, uma lista de contatos aqui. E agora ele fica limitado, olha só. Ele passa a identificar os corpos rígidos sem problema. Então, eu não preciso criar limites. Só que tomem cuidado, essa é uma solução para um modelo simples. E quando o modelo é bem mais complicado, bem mais cheio de componentes, isso se torna muito pesado. Ele tem que calcular isso de cada componente e a coisa começa a ficar bem mais complicada. Ok? Pessoal, para que o vídeo não fique muito longo e a gente possa aí, então, absorver nossos conhecimentos de pouquinho em pouquinho, eu quero que vocês pratiquem, então, esses exercícios de joint. Testem aí o joint sozinho, com elementos separados, mexam nos componentes. Teste também o as-built joints com os componentes nos lugares certos. Testem os tipos de conexões de revolute, de slide, de rígido. Não se esqueçam dos elementos groundeados, dos elementos fixos, né, para que as juntas funcionem. No próximo tutorial a gente continua a construção do nosso elevador. De passo em passo a gente chega lá e você aprende uma novidade, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, distribua esse conteúdo para os seus amigos para a gente espalhar aí a criatividade e o movimento maker para todo mundo. E nos siga no Instagram para você ficar por dentro do que eu estou mexendo aí na parte da fabricação digital. E eu te vejo no próximo tutorial. Muito obrigado.